Bom, então, Haman já começava a planejar um golpe de Estado, né? Não era, ou seja, não necessariamente um golpe, né? E não que ele investiu, não podemos saber qual seria as suas intenções mais adiante, mas não necessariamente destronar o rei, mas que pudesse ele ter alguma influência mais sobre o rei, né? Seja casando ele com uma de suas filhas ou parentes, né? Ou netas, né? A intenção dele é estar presente na corte. E toda a manifestação de Haman é para que ele tenha glória, né? Ou seja, que história é essa que tem que se prostrar frente a uma estátua, né, do rei, ou se prostrar frente a ele mesmo, né? Era uma das exigências de Haman, né? Nisso aparece a figura de, de Mordecai, né? E aparece no segundo capítulo, no verso 5, Ish Yehudi Hayabe Shushan Abirá, um homem judeu havia em Shushan Abirá, na capital de Shushan, o Shua Mordecai, né? Ben Yair, Ben Shimei, Ben Kish, Ish Yemini, né? Então, mas é Ish Yemini, explicam os sábios, não é que ele é um homem de direita, mas que não é direita política, né? Senão que ele era da tribo de Benjamim, né? Ele não era da tribo de Judá, ele era da tribo de Benjamim. Asher Hagla Mirushalayim, Imagolá, Asher Igalta Imechnea Melech Yehuda. Ele vem e que explica que ele fez a galuta, ele foi exilado desde Jerusalém, né? Pelo decreto de Nebuchadnezzar, Melech Bavel. Então vem a história de Mordecai, que surge Mordecai, né? E quando ele vê que o rei começa a buscar as virgens, né, de todo o reino, Mordecai diz, olha, a ti, Esther, a ti, Hadassah, te vão levar, né? Porque você era virgem, você é uma moça, é a sobrinha dele, né? A ti te vão levar. Isso aí é fato, né? Principalmente porque ele era um dos líderes do povo, né? Então, já sabia que ia levar a Esther, a Hadassah. E ele diz a ela, olha, quando você vá, não diga seu nome. Não diga a sua procedência. Vá, mas fique calado. E a Hadassah vai. Ela vai, né, para a casa das mulheres, né, onde o harém do rei Ahasverosh. E ela fica aí por muito tempo. Quando Esther ela vem a ser escolhida pelo rei, né, há uma discussão de quando seria isso. Se foi no 11º ano ou se foi no 7º ano. Há uma discussão aí. Mas dizem sábios que ela ficou tanto tempo oculta, né, tanto tempo guardada na casa das mulheres, que a sua pele era esverdeada. Né? O que é uma pele esverdeada? Ela não tomava sol. Né? E isso era muito comum naquela época. Né? Se vocês veem os retratos, como se retratavam as mulheres na Grécia, né? Você vê as pinturas gregas, você tem figuras escuras e figuras brancas. Né? As figuras brancas, na maioria de todas elas, são mulheres, com exceções de alguns deuses. Né? Então, a figura branca é mulher. Por quê? Porque a mulher é retratada branca, né? Porque a mulher ela era mais branca que o homem. O homem estava todo o tempo ao sol, ao trabalho, e as mulheres eram sempre reservadas em suas casas. Né? Quando se fala da nobreza europeia, que tinha sangue azul. Por que tinha sangue azul? Né? É porque elas eram tão brancas,
porque eram guardadas, elas não tinham contato com o sol, elas não andavam passeando. Esses filmes que mostram as mulheres medievais, né, da nobreza, passeando ao sol, né, tomando banho de rio, isso é história. Né? Isso não acontecia assim. Elas eram tão brancas que se viam suas veias. Né? E as veias são de cor azul, né? Você vê um azulado isso. Então, por isso que dizia que tinha sangue azul, porque suas veias não eram vermelhas, queimadas do sol. Né? Então, Esther Amalcá, ela era esverdeada, dizem os sábios, porque tanto tempo que passou guardada, reclusa na casa das mulheres, né? No harém de Ahasverosh. Né? Quando ela é descoberta, né? ela é descoberta pela sua simplicidade, por seu recato, né? E principalmente por sua beleza. E o rei está com ela uma vez, né? E passa muito tempo sem voltar a ter relações com Esther. Mas Esther estava ao seu agrado. Na verdade, ele tinha muitas mulheres, né? Mas Esther estava ao seu agrado até que, por fim, ele decide que é com Esther com que ele vai realmente casar. Né? E teve Esther como sua esposa. Né? Acontece que no reino há um interesse de golpe de Estado, né? Quiseram envenenar o rei. Né? Mordecai descobre, né? Ele escuta. Mordecai ele sempre estava. Quem era Mordecai no reino de Ahasverosh? Porque ele sempre estava no palácio. Né? Ele não somente sempre estava no palácio, como ele estava nas portas do palácio. Né? O que tem nas portas? O que havia nas portas do palácio? A mesma coisa que havia nas portas das cidades de Israel. Né? Nas portas das cidades havia o Beidim, né? Onde fazia os juízos. No caso das portas do palácio havia a contabilidade, que quem chegava com seus impostos não entregava diretamente dentro ao rei, não, né? Entregava aos contadores. E Mordecai, como um bom judeu, era contador. O negócio dele era contar dinheiro. E ele estava aí nas portas, sempre aí contando dinheiro. Mas só que nas portas também se escuta tudo o que acontece. Né? Então, nessa passagem de Mordecai nas portas, ele escuta, né, o plano de querer matar o rei. E nisso Mordecai ele é beneficiado pelo rei. Porém, ele é esquecido. Né? Aí é quando aparece a parte religiosa do texto. Né? Ou seja, todo o texto é uma história que não tem assim muita... Não é que não tenha muito, não tem quase nada. Então, praticamente não existe nenhuma relação religiosa. Senão o que a gente deduz daí. Né? O que a gente entende daí. Que a gente entende isso nos sonhos de Ahasverosh e no jejum de Esther e todo o povo. Porque a gente sabe que jejum de Am Israel não é somente parar de comer, senão a gente para de comer porque a gente está ocupado rezando. Né? Essa é a ideia. Então, paro de comer para rezar. Minha dedicação é espiritual. Né? Então, a partir daí, começam os sonhos, depois, passam muito tempo aí, até que a Ahasverosh tem esses sonhos. Haman já começa a construir a sua glória dentro do reino, né? E obriga a Mordecai a se prostrar. Só que quando ele obriga Mordecai a se prostrar, né? Porque ele queria demonstrar a Mordecai, eu estou por cima de você. Uma coisa que a gente não entende, olha, por que Mordecai não se prostra e Haman não faz nada? Porque Haman não mata Mordecai. Né? A gente está falando de um tempo de gente bruta, de gente agressiva. Por que não mata? Porque Mordecai tinha na sola do seu sapato o quê? O contrato de Avdut.
um contrato de escravidão, de servidão, onde Haman era servo de Mordecai. A qualquer momento, Mordecai poderia mostrar isso ao rei, ou aos representantes do rei, porque na corte todo mundo um queria derrubar o outro, né? E ao primeiro que Mordecai mostrasse, olha, Haman é um escravo, ele não pode ser da corte. Haman cai. Então esse era todo o cuidado de Haman. Por isso que Haman não fazia nenhuma investida contra Mordecai. Porque ele não sabia de onde ia sair o golpe. Né? Então, é esse motivo que Mordecai se mantém aí, firme, e diz na cara de Haman, não vou me emprestar para você. Né? E Haman, caladinho, fica, não faz nada. Né? O clímax da Megillah, que é a parte mais emocionante, e realmente eu me emociono quando escuto essa parte na leitura, é quando Esther faz as suas refeições, né? Conquista o rei, a graça do rei com as suas refeições, e Haman, todo abobado com seu desejo de glória, né? E com seu como é que se chama isso, rapaz? Com seu ego, né? Uau, eu estou no banquete particular do rei e da rainha, né? Então, ele se sentia agora um príncipe da corte, né? Então ele tão abobado com isso, né? É quando a rainha Esther diz o que fazemos com alguém que quer destruir o meu povo. E o rei diz, que história é essa? Quem quer destruir o seu povo? Esse Haman Arashá? Ele quer destruir o meu povo. E revela aí, né, os planos de Haman, né? O rei entende isso como um golpe de Estado, né? A partir do momento que ele quer destruir o povo da rainha, e que fez o rei escrever esse decreto, inclui-se também a própria rainha, e o rei se lembra, mas ele já desde antes ele tinha essa rixa. Então, ou seja, o que ele mandou antes não construir o templo, já era um problema que ele tinha com os judeus. Não era que ele estava realmente querendo defender o meu reino. Né? Então, o rei toma tudo isso em consideração e ele diz, agora você, Mordecai, Haman, vai ser executado. E explica Rashi, já aqui no final da Megillah, quando executa os filhos de Haman, ele explica por que os filhos de Haman foram executados. Porque foram eles que trouxeram a carta do pai. Eles que foram como representantes do pai e levá-lo como general. Né? Então, aí chega o clima onde se dá a oportunidade a Israel. O rei não protegeu a Israel. Senão que a Israel teve que se proteger por si mesmo. Então, nós nos protegemos às nossas custas. Né? E todo o nosso objetivo é a Geulah. Tudo que acontece aqui é em prol da Geulah. Né? Mordecai, que ele já estava livre, já tinha ido para a terra de Israel, já estava na Geulah, ele volta para Galut com o interesse de realmente estabelecer a Geulah definitiva. Porque ele sabia que se deixasse Haman ao lado do rei, com a sua influência e com a sua malícia, ele poderia tomar sobre si a coroa e destruir toda a Israel. Então, a gente tem que entender pontos chaves de toda essa história que a gente começou hoje, a gente relata hoje, né? Que Am Israel, ele ainda que brigue, ainda que se separe, né? Ainda que fique com rincha, enquanto se reconhece um ao outro como irmão, as coisas ainda vai bem. As coisas ainda se mantêm. Mas no momento que Am Israel ele começa
a sabotar a si mesmo como povo, que é quando Osias, o rei Osias, quer sabotar o reino de Ahaz. E Ahaz, de vingança, faz um acordo com a Síria para que levasse o reino de Israel em cativeiro, já não está mais se considerando irmãos. E a partir daí, se acaba. Porque enquanto a gente está junto, mesmo assim um dando cotovelada no outro, mas não, você é meu irmão. A gente se resolve aqui. A nossa briga é aqui interna. Enquanto for assim, a comunidade mantém-se. Ela se mantém. Mas quando começa, porque eu não gosto de você e eu vou te entregar por de fora, então aí já não é mais povo. Você já não considera o outro como seu irmão. E uma vez já não considerando, o que acontece? Se acaba. A mesma coisa aconteceu no período do Segundo Templo. Né? Quando já começaram a se desconsiderar como irmãos, que é a história de Kamsa e Bar Kamsa, que a gente vê em Masechet Yomá, né? O que acontece? Que eram rivais, se apresentam no casamento, né? Porque foi um convite para toda a vila, né? E Bar Kamsa apareceu aí no casamento, né? E Kamsa disse, não, você aqui não é bem-vindo. Não, mas eu pago minha comida. Não, aqui você não é bem-vindo. Não quero você aqui. Eu pago toda a refeição, mas não me faça essa vergonha. Não me bote para fora. E ele disse, vá daqui, você vá-se embora, eu te mato aqui mesmo. E os sábios viram tudo isso e não fizeram nada. Né? Não fizeram absolutamente nada. E o que é que faz Bar Kamsa? Se vá a Roma, né? Porque ele viu que os sábios aí estavam, os líderes do povo aí estavam, e não apaziguaram a situação. Que porcaria de líderes são esses? Esse é o pensamento de Bar Kamsa. Vocês não são líderes de nada. Então ele vai a Roma e diz, olha, os judeus vão se rebelar contra ti. Pegue um animal, né? Envia eles por Corban e verás que eles não vão aceitar o teu animal, porque eles não te aceitam como rei. E o imperador entrega um cordeiro para Bar Kamsa. Bar Kamsa faz danifica o animal no olho, né? Faz um dano no animal, de forma que ele já era imperceptível, né? As pessoas viam que estava tudo bem, mas na inspeção dos Kohanim não poderia ser usado no templo, não poderia ser sacrificado o animal. Chega lá e não sacrificam. E Bar Kamsa diz, tá vendo aí? Eles são contra o reino. Eles se rebelam contra o império. Né? E aí começa, né, toda a desgraça de Israel. Outra vez a Galut. Por quê? Porque os nossos problemas internos a gente joga por de fora. E, infelizmente, a gente vê isso todo dia, né? Principalmente nas redes sociais. Um com raiva do outro, vai no Facebook, vai no YouTube, né? E começa a lacrosfera, né? Começa a lacrar, né? Porque é absurdo. Né? Então, a gente tem que se cuidar disso. Nossos problemas resolvemos internamente. E o nosso foco não é outra coisa. É o templo, é a Geulah. Né? O que é que move a Kadosh Baruch Hu? Por que a Kadosh Baruch Hu move o povo nessa situação? É porque aqui no Seder, na festividade de Ahaz Verosh, o povo comeu nos utensílios do templo, viu o rei com a festa do Kohen Gadol e não foi capaz de se manifestar contra, de ter uma repulsa.
Se não de achar, não, é assim mesmo a situação, a gente aceita. Então a Kadosh Baruch Hu diz, não, vocês estão se esquecendo que vocês são? Esqueceram que vocês são judeus? Que a profecia já foi dada, já está no cumprimento da profecia que tem que voltar para a terra e construir o templo. E vocês aí estão aceitando um desaforo desse? Então a Kadosh Baruch Hu move o mundo para nos despertar. Quando nós esquecemos da nossa identidade judaica, a Kadosh Baruch Hu faz com que os Goim nos lembrem. Quando o Am Israel, né, começou a se assimilar junto na Espanha, né, começou a se assimilar e a se converter voluntariamente ao cristianismo, outros ao Islã, né? Vem o Islã e persegue por um lado, vem a Inquisição e persegue pelo outro. Porque eles nos recordam o que somos. Quando os judeus na Alemanha começaram a se tornarem cada vez mais alemães e menos judeus, então os próprios alemães lembraram que nós somos judeus. Então, cada vez quando a gente mais se assimila, porque não, é muito feio, mas porque tem que ser diferente. A gente tem que ser unido, a gente tem que ser igual, né? Não tem que ter diferenças, não, vamos nos desabraçar, né? Vamos para o carnaval, vamos fazer o Réveillon, né? Vamos para a igreja também, né? Porque tem um parente que ele é cristão, está casando, vou lá para o casamento dele, né? Então, quando a gente esquece da nossa identidade, o Goi vem e nos lembra, olha, mas você é judeu. Né? E ou seja, a Israel tem a necessidade de manter sua identidade. Porque se não mantém, Deus vai lembrar para manter. Ou seja, porque a Israel é eterno. Todas essas nações, todas essas estruturas se acabaram. Né? Não como povo se misturaram, né? Se mesclaram, mas a identidade, que é aquilo que os identificava naquela época, se acabou. A Israel continua, com toda a perseguição, com todos os extermínios que passou, sem terra, sem ter para onde ir, pagando altíssimos impostos para sobreviver, com perseguições e tudo, segue. Entendeu? Tudo isso, toda essa história, Mordecai vem para cá, Esther se submete, entrega o seu corpo a um goi, só para manter a Israel vivo. Só para manter a oportunidade de reconstruir o templo. E hoje a gente tem preguiça de ir ao Beit Knesset. Veja o quanto fizeram para que a gente existisse hoje, e hoje a gente tem preguiça de botar um tefilim. Então, essa história nos vem nos despertar. Gente, acordemos, porque queremos de verdade. Amanhã à noite a gente vai estar começando, né? Purim, né? 14 de Nissan. Hoje, ao amanhecer, né? Já ao amanhecer, a gente começa o jejum de Tanit Esther. É um jejum período diário, desde o nascer do sol até o seu pôr do sol. Né? Nascer do sol não é quando brilha o sol no horizonte, mas antes disso, né? 72 minutos antes. Lembrando que amanhã se dá Zecher Machatzita Shekel, né? A lembrança do meio shekel. Pode ser 50 centavos de real, como pode ser o equivalente a 10 gramas de ouro, ou de prata, desculpa, que é o equivalente ao shekel, ao meio shekel, desculpa, gente, estou com refluxo, que é o equivalente ao meio shekel, halachicamente, né? 10 gramas de prata.
Então, a pessoa vai e escolhe qual é a melhor forma. Pode ser qualquer quantia. A partir de 50 centavos da moeda local, pode ser qualquer quantia. Esse dinheiro vai para quê? Zecher Machatzita Shekel vai para estudo da Torá. Vai para o Beit Knesset para comprar livros, né? Para pagar seus professores, manter a instituição funcionando como um lugar de ensino. Gente, não precisa, eu sei que tem muita campanha, né, de Yeshivot, que esquece dos anuncios o ano inteiro, né? Mas quando chega essa época, começam a mandar mensagens, não, venha, contribua aqui, contribua para Yeshiva tal, contribua para o Beit Knesset tal, uma racita shekel, né, dá mais ou menos o quê? Uns 50 reais, 40 reais, eu não sei quanto é que dá o valor, né, 25 reais, não sei bem qual o valor, mas contribua. Não precisa contribuir para eles. Contribui nas suas próprias comunidades. Ok? Eles têm muita gente que contribua para eles. Contribuem nas suas comunidades, façam um ajuntamento desses valores e comprem livros para estudarem. Né? Paguem aos seus Hazanim, paguem aos seus rabinos, paguem aos seus professores que orientam a vocês. Me invistam em vocês. Não precisa estar investindo em comunidades fora. Né? Eu não estou falando isso querendo criar atrito entre comunidades, não é essa a intenção. Que quem quiser contribuir fora também contribua, não é essa questão. Mas a questão é que olhem primeiro a necessidade de vocês. Se vocês necessitam de livros, comprem livros. E esse é um bom investimento de Machatzita Shekel. Ok? Outra mitzvah de Purim. Matanot le'evionim. Ou seja, tem que dar dinheiro para o pobre, para 2 pobres. Ok? Ou seja, dinheiro suficiente para que ele possa comprar uma refeição. Não que ele esteja obrigado a comprar a refeição, né? Mas que ele possa comprar uma refeição e participar da refeição de Purim. Ok? Então, se dá o valor correspondente a uma refeição, né? A 2 pobres. Também é Mishloach Manot. Amanhã, não amanhã, mas no dia de Purim, pela manhã, se faz, ou pela manhã ou pela tarde, não importa, mas durante o dia, se faz Mishloach Manot. Está escrito na Megillah, né, que se deve entregar Mishloach Manot ben Haver Ereav, né, entre o seu amigo e o seu próximo, né? Então, cada um tem que entregar um Mishloach Manot para pelo menos 2 pessoas, ok? O que é que deve ter Mishloach Manot? Refeição com a qual se cumpre com a mitzvah de Mishteh. Qual é a mitzvah de Mishteh? Comer mezonot ou lechem, massas ou pão e vinho, né? Para alegrar, que a alegria se tem com vinho, né? Com carne e vinho. Ou dá uma porção de carne ou uma porção de vinho, né? Então, entregar Mishlochei Manot. Pode comprar somente um e entregar para uma pessoa, esse entrega para o outro. Pode ir revezando, né? Eu expliquei na semana passada, né? Leitura da Megillah. Ler-se a Megillah amanhã pela noite e também pelo dia, né? E se faz Shechian tanto pela noite, não somente pela noite, no caso de Sefaradim, acho que nas vezes se faz Shechian também à noite, também ao dia, né? Só cumpre a mitzvah se for lida num rolo de Megillah. Uma Megillah Ksherá. Okay? Ou seja, ela não precisa estar Ksherá 100%, desde que a maior parte dela esteja Ksherá, mesmo que falte letra, mesmo que tenha letra pegada, mesmo que tenha letra borrada, mas se a maior parte está bem, está legível, está bem escrita, então não tem problema. Se mais da metade está bem, a Megillah é Ksherá, se pode ler nela. Mas tem que ser num rolo, num pergaminho, com as mesmas regras de escrita de um Sefer Torah, né? Aqueles que leem num Humash, somente no Humash, num livro impresso, ou qualquer outra forma, escrita à mão de qualquer outra forma, mas não de acordo com a lei da Megillah, não cumpre com a mitzvah, infelizmente. Em último caso, se a pessoa não pode escutar diretamente do Hazan, do Baal Korei que vai ler, pode escutar por meios eletrônicos, ou seja, uma transmissão ao vivo. É discutível, né? Muitos opinam que não, mas em último caso, sim, pode se apoiar naqueles que dizem que está permitido e assim cumprir a mitzvah.
certo? Quando se está lendo a Megilá, é bom acompanhar no Sidu, no livro, ela é impressa, porque por um acaso não escutar uma palavra e você a lê aqui, sai, cumpre também com a obrigação, né? O importante é que a maior parte, mais da metade, se escute ou se leia diretamente da Megilá. Ok? Gente, agradeço a presença de vocês, né? Que posso. A pergunta, vocês têm pergunta? Temos 9 minutos aí, 8 minutos. Tem pergunta aí, gente? Alguma pergunta aí sobre, seja a história, sobre as leis de Purim? Eita, o povo foi dormir, foi? Por aqui tudo ok, viu, Caleb? Tudo tranquilo. Foi bem esclarecedor. Você passa a aula de forma a não dar mais espaço, né? Israel de novo. É o Israel. Ele fala dentro de um ciclone, de um tornado. Como é? E assim, a forma como você chega a passar a aula, assim, você passa de uma forma que não dá nem brecha de ter dúvida. Mas Não, eu mas tenho tem que dúvida. Eu O tenho André tem dúvida. uma Quem dúvida. não tem, inventa. Olha isso, o André já inventou uma. Pode trabalhar? Olha, é melhor, para mim, sempre bom ficar em casa, né? Oba. Mas muito boa a sua pergunta. Na verdade, Purim não é Hag, né? É um dia festivo, mas não é Hag. Então, sim, se pode trabalhar. Não Que está pena. proibido o trabalho. O que é que está proibido em Purim? Tristeza. Não se pode ficar triste, não se pode fazer réspede para um morto, né? Mas sim se pode trabalhar. É um dia alegre. Isso aqui é importante. Valeu. Eita, quanto é? Alô? O vinho já está Shalom. pronto, seu André? Shalom. Isso aqui é importante. Bom, pessoal, agradeço a vocês, né? Eu vou agora mesmo, já subir a da semana passada, que eu não deu tempo para subir as aulas da semana passada por causa da mudança, né? Mas já vou subir isso agora para que vocês possam passar as leis de Purim, né? Agradeço a presença de vocês, né? A paciência de vocês passar essa 1h30, 2 horas aqui juntos, né? E bom, Purim Sameia para todos, né? Que bebam, façam a festa, pode ficar bêbado, não precisa fazer besteira, né? Mas alegrem-se, porque estamos vivos e nós devemos nos alegrar por estarmos vivos. Ok? Então, obrigado, Fernando. Um abraço a todos, felicidades e fiquemos em contato, tá bom? Um abraço. Tchau.